Olá pessoal, começa aqui o programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, numa parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que inclusive em 2024 está tendo muitas conquistas. E justamente faremos dois programas especiais para mostrar um pouco da participação expressiva da CBDL dentro da defesa do setor, do segmento de diagnósticos. Então vamos acompanhar algumas dessas participações com entrevistados, em especial com Carlos Eduardo Gouveia, presidente da CBDL. Muito bem, como dissemos, nesse programa especial Diagnóstico por Dentro do Mercado, Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da entidade, vai trazer para a gente um pouco dessas grandes conquistas, grandes realizações e grandes participações, Carlos, que você vem tendo, a CBDL vem tendo. Principalmente internacionais, Deu para ver que realmente você vivenciou muito esse mundo do diagnóstico. O diagnóstico ele tem conseguido um destaque cada vez maior. Acho que mostrar a importância e o valor do diagnóstico tem sido quase que um mantra para a gente que tem dado resultado. Hoje você já sabe, dentro do contexto de cadeia global da saúde, todos valorizam essa etapa, esse elo muito importante da cadeia, e por outro lado você tem o próprio paciente hoje já exercendo um papel, seja para demandar o diagnóstico preciso e precoce, que já sabe que vai fazer uma diferença no acesso a uma terapia cada vez mais assertiva. Perfeito, muito bom. Nós vamos inclusive ter que dividir a tua participação em dois programas, pela extensão das atuações. Uma delas, sem dúvida alguma, a reforma tributária, essa participação tua, à frente dessa coalizão da frente parlamentar. A reforma tributária foi algo extremamente importante para a CBDL se envolver. Ela participa também através da ABIS, que é a Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, da qual ela faz parte dessa coalizão, dessa entidade, mas também de forma individual, até para levar as nuances, as particularidades do nosso setor. A gente tinha um risco muito grande de ficar com uma carga tributária superior à que nós temos hoje, que é exatamente o contrário do que a gente pregava a neutralidade, e aí através de um esforço intenso nos últimos dias ali da discussão e votação na Câmara, nós conseguimos reverter isso, e aí o setor praticamente ficou totalmente contemplado com essa alíquota de neutralidade, que significa 60% de desconto em relação à alíquota base. Então isso na Câmara nós acabamos saindo muito bem. Agora isso não para, Elias. Claro. Continua, e agora nós estamos já na segunda rodada, que é exatamente no Senado, para discutir que a nossa lista continue como tal, ou, se for possível, assim como é o pleito para os outros dispositivos médicos, para que todos os itens registrados na Anvisa gozem automaticamente dessa alíquota de 60%. Ou seja, não ficaria, como hoje é o risco, de um item novo, um novo NCM, você ter que discutir para uma inclusão posterior. Então, acho que na questão tributária a gente conseguiu algumas vitórias boas, e um ponto importante é ter o nosso grupo do GT tributário, um grupo de trabalho interno, que está muito ativo também. Perfeito. Bom, na hospitalar, houve a comemoração da isenção do PIS e COFINS. Queria que você trouxesse também mais sobre isso, em especial o que isso representa para quem está nos assistindo e que é automaticamente o paciente. Nós temos duas questões aí bem distintas. Uma que é olhar para o futuro, que é o trabalho da reforma tributária, e a outra que é o presente. E o presente, nós fomos, infelizmente, surpreendidos com duas ações do governo, em função de uma mudança de classificação fiscal pela Receita Federal, que acabou afetando o PIS e COFINS. Então, todo o nosso setor sairia de 0% para 12%. E, além disso, no caso do Ministério da Indústria e Comércio, também por conta dessa mudança e de uma outra que eles tinham feito, nós ficaríamos sem a isenção do imposto de importação. Então, eram duas surpresas que, mais ou menos em abril para maio, vieram ao mesmo tempo, ou seja, cobrança de PIS e COFINS de forma retroativa por 2 anos e imposto de importação a partir daquele momento, que gerariam um impacto de 25% a 30% no nosso setor, que era inviável. Nós conseguimos aí articulação com a Câmara dos Deputados, o deputado Alencar Santana nos ajudou, e vários outros, o Ministério
da Indústria e Comércio nos atendeu muito bem, o Ministério da Saúde deu apoio e até várias áreas da Casa Civil acabaram também nos ajudando e que com isso a gente conseguiu reverter e graças a Deus hoje a gente continua promovendo o acesso a um diagnóstico adequado com preço justo. Perfeito. Outro tema muito importante é o seminário da Anvisa, né, que eu queria que você trouxesse, e principalmente também no hospitalar, né, nós saímos na frente já alertando, né, a dificuldade de contingente de pessoas da Anvisa. Quem nos acompanha, né, viu, né, pelas redes sociais, pelas notícias, justamente, né, uma troca de gentilezas, né, entre aspas, entre o presidente Lula e o presidente da Anvisa. O que acontece? A Anvisa já está comemorando agora 25 anos. E nesses 25 anos ela saiu de 1.800 servidores para hoje, 25 anos depois, um volume de trabalho muito maior, consolidada com um grande alicerce para o crescimento econômico na saúde, com apenas 1.500 servidores. Desses 1.500, nós temos cerca de 500 que estão em fase de aposentadoria, ou seja, podem se aposentar a qualquer momento, o que obviamente nos deixa numa situação muito delicada. Houve reclamação recentemente de que muitos processos da Anvisa estavam demorando, ouvimos isso recentemente nas notícias e na verdade não é culpa da Anvisa. A Anvisa tem melhorado seus processos, usado inteligência artificial, tecnologia da informação, processos cada vez mais simplificados, se possível, além de uma figura regulatória que é fundamental, que se chama Reliance, que é usar decisões de reguladores tão confiáveis quanto a própria Anvisa como base para uma tomada de decisão num processo mais acelerado. Então, ela de fato adotou muitas ferramentas que têm ajudado a acelerar o processo, não obstante a diminuição de servidores, não obstante o crescimento do trabalho. Agora, óbvio, o governo federal tem que dar o apoio, tem que completar as vagas que faltam, através de concursos públicos, eles têm direito a novos servidores, fazer um esforço grande também para não deixar essa defasagem atrapalhar, inclusive, o crescimento econômico que se busca, com o Complexo Econômico Industrial da Saúde, com as ações da nova indústria brasileira, e se isso não for feito, obviamente teremos problemas. Excelente, muito bem explicado, Carlos. Bom, vamos segurar um pouco, porque são tantas realizações. Vamos voltar então com o resto no próximo programa, ok, Carlos? Ok, muito bem. Prazer. Então. Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, aqui conosco no Diagnóstico por Dentro do Mercado. Pessoal, estamos recebendo aqui a Daniela Camarinho, já falei para vocês no programa que ela participou. Quando não tiver esse sorriso, encontrar ela sem sorriso, deve ser irmã gêmea. Tudo bem, Dani? Tudo bem, CEO da YouCare. Primeiro, né, muito bem-vinda aqui ao nosso Diagnóstico por Dentro do Mercado. Sim. E também explica um pouco da YouCare. Claro, é um prazer muito grande estar aqui com você. E com certeza o sorriso é para agradecer sempre a sua recepção tão calorosa. Bom, acho que o nosso intuito maior na YouCare é apoiar as empresas da área da saúde a se desenvolverem profissionalmente na área de marketing. Então, a ideia central, e é o trabalho que a gente vem fazendo já há alguns meses com a CBDL, é deixar a CBDL tão importante quanto ela já é. Então, a gente fez um trabalho muito importante, né, durante esse ano, que é fortalecer todos os relacionamentos da CBDL com os seus sócios, ampliar as alianças estratégicas que a CBDL tem com esse mercado da saúde, que é super vasto, que vai além das indústrias, e angariar novos sócios. E a gente está aqui hoje, né, Elias, muito feliz, fazendo esse pós-evento do ADLM, que é um congresso internacional super importante que acontece todos os anos em Chicago. E conversando com a CBDL, que vem organizando muitos eventos durante o ano, a gente achou que seria bem importante reunir os brasileiros em Chicago, em uma delegação, onde a gente pudesse não só confraternizar, fazer networking, mas também oferecer uma palestra sobre inteligência artificial na área de medicina laboratorial. Foi um sucesso e esses brasileiros acabaram fazendo suas aulas, tendo stands. E o que a gente está fazendo aqui hoje no auditório da FGV, que é a minha escola, é a escola do Carlos Gouveia e de muitas pessoas que estão aqui. A gente está recebendo os brasileiros que não puderam estar em Chicago, em virtude de agenda, de investimento. Então a gente consolidou nessa manhã
tudo que foi mais importante que a gente conseguiu aprender lá e a gente está trazendo aqui para todos os laboratórios e a indústria. Excelente. Olha, Dani, é importante isso, porque esses 2 programas especiais vão mostrar as realizações da CBDL durante o ano. E a YouCare, né? Porque às vezes a gente faz, mas ninguém fica sabendo, né? E a YouCare justamente tem, né, esse perfil, né, essa missão de mostrar aquilo que se faz. Então, explica um pouquinho desse trabalho, né, desenvolvido, não só pela YouCare, mas junto à CBDL. Claro, então, a gente está com uma equipe aqui da YouCare, né, junto com vocês também. Acho que é um time que vem cada vez mais se integrando, porque não adianta a gente fazer, como o Elias falou, e não contar para as pessoas. E existe na área da saúde uma dificuldade, talvez, é um setor mais sensível, que necessita uma experiência além. E nós, como YouCare, como você, né, Elias, a gente consegue, pelo nosso conhecimento no setor, ajudar essas empresas a serem cada vez mais vistas e lembradas. Perfeito, muito bom. Dani, esse ano de 2024 está muito intenso, né? Enfim, sem dúvida alguma, a área da saúde é assim. Então, conta para quem está nos assistindo um pouco, né, dos pontos que você gostaria de destacar em relação, né, às ocorrências importantes da CBDL neste ano. Perfeito. Bom, a gente separa muito em 2 grandes frentes. Uma frente muito relacionada à parte de regulatório, negociações, né, que a CBDL faz muito bem, e a outra parte relacionada aos eventos que fazem com que tudo isso esteja claro para o mercado. Então, os próximos eventos agora, a gente tem o Congresso da SBPC, que vai acontecer em Salvador, e a CBDL tem uma agenda muito forte lá, inclusive com as pessoas mais importantes de Brasília. Então a gente vai discutir temas bem importantes, e a gente, para quem não pôde assim estar conosco no ADLM, a gente também vai falar um pouco sobre como foi esse congresso para quem estiver lá em Salvador. Perfeito. Você falou em congressos internacionais, né? Como é o olhar, né, do mundo em relação à nossa saúde brasileira aqui, porque a gente sabe, né, que realmente motivo de aplauso. Com certeza. A gente tem um sistema único, né, literalmente, e a América Latina ela vem apresentando, né, uma visão para o mercado de grande importância. Então a gente vê a indústria internacional investindo bastante no Brasil para colocar os melhores diagnósticos à disposição dos brasileiros. Perfeito. Inclusive, né, muitos dos CEOs, com base no Brasil, comandam a América Latina, né? Justamente. Ligados a essas empresas, né? Justamente. E aqui nesse evento de hoje a gente tem vários deles, viu, Elias? Com certeza. Que bom. A gente vai entrevistar todos, você vai ficar sabendo de tudo aqui. Muito bom, Dani. Quer deixar alguma mensagem, né? Gostaria também de fazer mais algum lembrete? Eu acho que é muito importante vocês se manterem conectados à CBDL, tanto nas redes sociais, quanto nos e-mails, para que vocês tenham acesso a essa agenda tão importante e à disposição de todos vocês. Agora, fala do teu podcast também, né? E deixa o contato da YouCare, né? Bom, eu aproveito para divulgar o Dani Talks, que é um podcast que eu criei já há algum tempo. A gente já passou dos 50 episódios e, coincidentemente, no congresso da SBPC, a gente vai fazer o lançamento do episódio com o presidente da SBPC, o Dr. Álvaro. Que bacana. Então, vai ter muitas novidades. Corram lá, você pode ver tanto no YouTube ou no Spotify, Dani Talks. E quem quiser conhecer mais a YouCare? www.youcare.com.br. Muito bem. Daniela Camarinha, aqui, CEO da YouCare, conosco no Diagnóstico por Dentro do Mercado. Estamos aqui então com o Fábio Arcuri, ele que já foi entrevistado no Diagnóstico por Dentro do Mercado, ex-presidente do Conselho da CBDL. Fábio, sempre é bom revê-lo e queria que você trouxesse um pouco do teu olhar sobre o setor de diagnóstico. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Sim, continuamos aí a seguir o setor, né? Faz parte do trabalho. Eu acredito que ao longo dos últimos meses, anos, né? No último ano, nos últimos meses, a CBDL vem consolidando a posição dela dentro dos atores da indústria diagnóstica, né? Então, eu acho que há uma consolidação mais sólida, né?
de agendas, junto com a Abramed, junto com a SBPC, junto com o SBAC. Eu vejo maior participação ainda da SBAC, o que é muito bom. O momento é oportuno, a gente está trabalhando com bastante inovação, né? O mercado está trazendo muita inovação, a gente acabou de ver aqui no evento as indústrias chinesas vindo com inovação, com produtos de qualidade, trazendo propostas, inovando não só no produto, mas na proposta, no tipo de trabalho que a gente vai acompanhar ao longo da evolução dos próximos anos dentro da indústria diagnóstica. De modo que eu estou muito satisfeito e vejo a CBDL bastante próxima desse momento, né? Dessa evolução que está indo bem rápido agora, né? A gente estava vendo eu vou falar das chinesas, mas todas as outras indústrias que eram bastante marginais nos eventos, se pega hospitalar, a própria ADLM, eram empresas que ficavam marginais dentro da exposição, e agora a gente vê como atores principais, né? Então, point of care, cromatografia, espectrometria de massa, tudo isso são coisas que estão cada vez vindo mais rápido e com mais força. E acho que a CBDL está fazendo um excelente papel nesse novo momento, que é um momento que estava sendo construído já anteriormente, mas que agora está tomando uma velocidade diferente, né? Também bastante impulsionado pela pandemia, né? Sem dúvida. É um sonho que está se realizando, né, de uma semente plantada há 30 anos, mais de 30 anos, para a fundação da CBDL? Ah, sim, porque quando a CBDL começou, basicamente a gente estava tentando entender por que a gente entendia que era importante, entendia a necessidade, mas ainda era um passo muito prematuro, porque a gente não estava, inclusive, nem preparado, né, profissionalmente para aquele momento, mas aconteceu. Então a gente começou trabalhando com participação em congresso, uma pesquisa de mercado rudimentar. Hoje tem uma pesquisa de mercado bastante profissionalizada, a CBDL, né? Bom, eu me incluo porque eu estou como associado lá também, mas enfim, a gente tem uma pesquisa de mercado bastante consolidada e, acima de tudo, a gente conseguiu, com a Anvisa, com a SBPC, com a Abramed, com o SBAC, com outros, Instituto Ética à Saúde, própria participação dentro da ANVISA, a gente conseguiu consolidar a importância, né, política da CBDL dentro do setor de VD, trazendo, junto com outras entidades, propostas para a reforma fiscal, enfim, nesse sentido. Então, realmente é bem legal ver essa trajetória de tantos anos aí acontecendo. Muito bom, Fábio, obrigado. Sempre é bom revê-lo e parabéns, porque você ajudou e tem ajudado a construir esse caminho. Eu fico muito feliz, mesmo, de verdade. Obrigado. Fábio Arcuri, então, conosco aqui no Diagnóstico por Dentro do Mercado. Conosco, então, Joseli Chiarella, diretora técnica da CBDL. Joseli, um ano muito intenso, grandes conquistas, grandes avanços, principalmente na área de inovação, tecnologia, né, do setor. Queria que você trouxesse um pouco, então, sobre essas grandes conquistas da entidade. A CBDL faz há um tempo já se preocupa muito com trazer a inovação e ser protagonista nessa questão relacionada com inovação no diagnóstico. Então, internamente nós montamos um grupo de trabalho para discutir inovação, estabelecemos alguns princípios para o trabalho desse grupo, por exemplo, buscar a inovação onde ela acontece, nos ICTs, nas incubadoras e na universidade e tentar aproximar isso do mercado. Então, baseado nisso, nós fizemos algumas ações. Fizemos contato com algumas incubadoras, por exemplo, a Inova da Unicamp. Eles tiveram um evento bem interessante que eles apresentaram toda a estrutura da inovação da Unicamp para diversas pessoas. A CBDL estava lá representada e depois nós percebemos que uma contrapartida importante da CBDL era trazer os inovadores para aproximá-los do mercado. Fizemos um evento agora há pouco chamado Future de Apps, da bancada ao diagnóstico, onde nós trouxemos casos concretos de inovação em diagnóstico, trazido por uma empresa associada, a Euroimun, a experiência deles no Brasil de inovar em diagnóstico, uma experiência também da Merck em inovação em diagnóstico veterinário, e essa é uma área que o Brasil pode ter um protagonismo.
Depois nós trouxemos nesse evento uma fala sobre propriedade intelectual e os diversos tipos de contrato que permeiam essas questões de inovação, que nem sempre são contratos comerciais. E por fim, nós trouxemos as questões regulatórias, quer dizer, como o inovador tem que se preparar para compor um dossiê de registro para a Anvisa. Então, as questões ligadas à classificação de risco e aos itens que compõem o dossiê. Nós percebemos que isso é um ponto que os inovadores ficam muito preocupados em atender às questões regulatórias, então nós estamos fazendo aí o nosso papel de desmistificar isso e tentar aproximar os inovadores do mercado. As próximas atividades vão ser de apresentação real dessas tecnologias para o mercado ou de buscar interesses dos mercados para tentar identificar dentro das universidades e os ICTs aonde existe inovação em diagnóstico. Perfeito. Bom, eu queria te agradecer, mas que você encerrasse com um tema que está aterrorizando, né, a população brasileira, monkeypox. Que estágio estamos? Alguns pensam que é uma nova pandemia. Queria que você esclarecesse um pouquinho. Não, na verdade, a gente tem um surgimento novo de casos. Aqui no Brasil, a gente tem casos. Hoje, no aeroporto de Guarulhos, foi detectado um paciente com monkeypox. Então, ela é uma doença de atenção. Então, eu estive recentemente num outro evento no Rio de Janeiro de preparação da próxima pandemia. Então, existe uma preocupação muito grande da Organização Mundial de Saúde. Nós sabemos que haverá uma pandemia. Quando e qual o bicho nós não sabemos. Monkeypox tem um potencial pandêmico. Então, é por isso que a OMS tem ações de alerta para que o diagnóstico seja feito o mais rapidamente possível, identificar os casos e tratar adequadamente, fazer um mapeamento desses casos como uma prevenção de uma próxima pandemia. Mas a próxima pandemia poderá ser monkeypox, poderá ser uma variante do Covid, poderá ser um vírus influenza. Então, o grande desafio hoje é ter ferramentas que nos orientem para identificar o mais prontamente possível. Nesse evento do Rio de Janeiro teve um desafio. Então, nós sofremos com a pandemia da Covid, porque quando ela veio, a gente não tinha diagnóstico, a gente não tinha tratamento, a gente não tinha vacina, a gente não tinha nada. E levamos alguns meses até que isso se organizasse. Então, o desafio hoje é que, aparecendo uma nova ameaça, em 100 dias, o mundo, porque também tem uma preocupação com a distribuição equitativa, esteja preparado para diagnosticar, medicar, tratar e vacinar os pacientes. Então, este desafio dos 100 dias é um exercício que diversas organizações internacionais estão fazendo para mitigar os danos de uma próxima pandemia. Muito bom, Joseli, obrigado pelos esclarecimentos e parabéns aí pelo lindo trabalho que você vem realizando. Portanto, então, Joseli Chiarella conosco aqui no Diagnóstico por Dentro do Mercado. Portanto, pessoal, este foi mais um Diagnóstico por Dentro do Mercado, onde tivemos alguns convidados, o presidente executivo da CBDL, Carlos Eduardo Gouveia, trazendo justamente, grandes conquistas e participações nacionais e internacionais da CBDL. Obrigado por estar conosco, inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe os nossos programas e até o próximo Diagnóstico por Dentro do Mercado. Tchau, até lá!